Olá a todos, eu sou a Fátima Carvalho Rocha e estou aqui na Ilha de São Miguel. Volto ao vosso convívio após um longo período de ausência que se deveu a motivos férias, motivos profissionais, enfim, coisas da vida. Vamos então falar sobre o programa Isto e Aquilo desta semana. Como certamente se lembrarão, o programa Isto e Aquilo é um programa transmitido através da virtual web rádio. A rádio que existe onde quer que haja internet. Todos os temas, como certamente se lembrarão, e como sempre, são escolhidos de uma forma aleatória, são mais ou menos polémicos, consoante a opinião, enfim, de quem opina sobre eles, de quem os ouve, e naturalmente sobre o próprio tema em si. Como certamente se lembram, o programa é composto por 3 temas. Esta semana, no primeiro tema, nós vamos ter Bento XVI faz duras críticas ao casamento homossexual. Como certamente se lembram e sabem, o Bento XVI é um Papa emérito que tem 94 anos de idade e emite a sua opinião sobre o casamento homossexual através do seu nono livro que ele escreveu e onde faz algumas críticas um pouco duras sobre isso do casamento homossexual. Vamos falar também sobre o Papa Francisco, que também já emitiu, penso que o ano passado, a sua opinião sobre esse tema e qual é a posição, enfim, do Vaticano em relação a tudo isso. A mim não me cabe aqui emitir qualquer tipo de opinião, apenas mostrar os temas. Se bem que, em relação a esse assunto, eu estou inquieta para dizer qualquer coisa, mas vamos aguardar pelo programa Isto e Aquilo e vamos saber, vamos ouvir o que é que os seus intervenientes terão a dizer sobre este assunto. O segundo tema fala de Dom Pedro I, o rei Salomão português. Bom, quando nós falamos de reis que fazem parte da história de Portugal e segundo o saudoso José Augusto França, ele diz que a história é memória e que sem história não há presente e sem história não há futuro. E é bem verdade. Mas quando nós falamos em reis portugueses, com certeza que nos vem sempre um sorriso ao rosto. Porque os reis portugueses, na verdade, foram conhecidos. Os reis e as rainhas foram com certeza homens, como todos nós, mas foram mais ou menos conhecidos pelas suas características, quer fossem, enfim, positivas, quer fossem negativas. O rei Dom Pedro I também foi conhecido desta forma. E essa analogia entre este rei e o rei Salomão foi porque, como nós sabemos, o rei Salomão criava, enfim, leis um bocado duras. Toda a gente se lembrará daquela célebre lei que ele criou em relação à criança que era reclamada por 2 mães. Uma dizia que o filho era seu, outra dizia que o filho também era seu, e ele então emite uma lei e diz que corte-se a criança ao meio e assim ficará metade para cada mãe. A mãe verdadeira que naturalmente, como mãe verdadeira, não aceita isso, porque qualquer mãe não quer um filho cortado ao meio, e a mãe que não é verdadeira diz logo que se corta a criança, que eu fico com a minha metade. Claro que eu ia perceber logo quem era a mãe verdadeira. Portanto, ele criava assim umas leis um bocado duras, agrestes, para perceber muitas vezes onde é que estaria a verdade. Dom Pedro, se calhar, é conhecido como o rei português Salomão porque ele também criou algumas leis um pouco excêntricas, digamos assim. Mas quando se fala neste rei, o que me vem sempre à memória
a sua malograda história de amor com Dona Inês de Castro. E, na verdade, ele ter-se-á tornado um rei Salomão um pouco a partir daí, porque, a partir do momento que a sua amada foi morta, ele vive quase exclusivamente para se vingar daqueles que a mataram. Pense que será por aí, mas até poderá não ser. Vamos ver também o que é que se falará sobre este assunto no programa Isto e Aquilo. O terceiro e último tema é um tema que para mim será menos conhecido e que terá menos polémica, digamos assim. Não sei se será bem assim, até pode ser que não, que eu esteja errada, mas será um tema que, pelo desconhecimento que eu tenho dele, será menos polémico. E porquê? Porque quando eu era aluna dos bancos da escola e sempre gostei muito da história, particularmente da nossa história de Portugal, porque teve aspectos muito curiosos e interessantes, não terei estudado muito este assunto. Então diz que o Couto Misto foi um país esquecido entre Portugal e a Espanha. Daquilo que sei, existiu no século XII, muito anterior à independência da coroa de Portugal no Reino de Leão. Era um lugar muito pequeno, com apenas 27 km². Fez parte da história de Portugal e também fez parte da história de Espanha. Se ele ficava entre os dois países, é lógico que tenha ficado memórias para lá e para cá. Mas o que é que este pequeno lugar, este pequeno país, digamos assim, terá de tão interessante para nós falarmos sobre ele? Vamos ver o que é que se vai dizer sobre isso no próximo programa Isto e Aquilo. Porque eu também, para ser sincero, eu não sei assim muito sobre ele, mas prometo que vou investigar. E se calhar ele é muito mais interessante do que aquilo que eu poderei dizer. Bom, e são esses os 3 temas. E espero que vos tenha aguçado, enfim, a curiosidade de nos ouvir esta semana no programa Isto e Aquilo. Esperamos por vós. Até lá, deixo-vos um abraço muito carinhoso e até sempre.